Olá, amigos, eu sou Sidney Domingues, está entrando no ar mais um programa de Destaque na TV, nosso encontro semanal sempre nesse mesmo horário. Conversar com o deputado Paulo Ramos, está em recesso, está no seu escritório aqui no Rio de Janeiro, e nós vamos conversar sobre um assunto que são os fundos das estatais. Deputado, eu já tive a oportunidade de entrevistar o senhor, e o senhor fez algumas denúncias que o senhor estava investigando no que diz respeito a esses fundos dessas estatais, de bilhões aí, que envolvia inclusive o ministro, hoje ministro Paulo Guedes, né? E agora parece que as coisas estão andando de uma certa forma a partir desde outubro de 2018 e está agora consolidada o envolvimento nessas questões. Eu gostaria que o senhor explicasse isso e o que representa isso em termos de prejuízo para os fundos. Bom, primeiro, eu comecei a fazer uma investigação sobre a participação do atual ministro Paulo Guedes em inúmeras empresas, especialmente fundos de investimentos. E fundos de investimentos ligados a setores diversos, não apenas a área da educação, que quando fala BR educacional do Paulo Guedes, dá a impressão de que atua exclusivamente na área da educação. E por que dá essa impressão? Porque o ministro Paulo Guedes é irmão de quem preside uma entidade que representa mais de 200 universidades pelo Brasil afora. E é sabido também que, com a valorização das universidades particulares brasileiras, o interesse até de fundos de investimentos estrangeiros na participação nas nossas universidades privadas. E eu aqui na Assembleia Legislativa, isso me despertou, cheguei a fazer uma CPI sobre as universidades particulares. A partir daí que surgiu para mim também o nome do atual ministro Paulo Guedes. Mas depois recebo um documento... Quer dizer, essa é a participação antes de assumir o ministério. Bem, eu estava aqui como deputado estadual. Como deputado estadual. E aí eu recebo Ministério Público Federal. Isso aqui é um documento oficial. Força Tarefa Greenfield. E aí nós temos um despacho, que é uma espécie de resumo de toda a investigação, onde o principal investigado é o atual ministro Paulo Guedes. E tem a presença dele em relação a praticamente os fundos de pensão de tudo aquilo que é público, de todas as estatais, Correios e Telégrafo, tudo. Ele tem a mão ali. Então esse documento é do Ministério Público Federal e não é, mas é fake news, eu ouvi falar, é investigação. Não, é uma representação, é um despacho do Ministério Público Federal que diz o quê? Está aqui. O procedimento em epígrafe foi instaurado a fim de investigar se entre os meses de fevereiro de 2009 e junho de 2013, diretores e gestores de fundos de pensão, vem aqui várias, todos alvos da Operação Greenfield, e da Sociedade por Ações Banespar, e eu peguei na CPI do BNDES, que eu integrei, possam ter se consorciado a BR Educacional, gestora de recursos essenciais, do empresário Paulo Roberto Nunes Guedes, a fim de cometerem crimes de gestão fraudulenta ou temerária, etc. Ao final de todo o relato, onde inúmeras vezes vem o nome do ministro Paulo Guedes, quando relatam aqui todas as maracutaias para a liberação de recursos públicos para os fundos de investimento, aqui é um relato sintético. Mas ao final, e o nome do ministro Paulo Guedes é o nome que permanentemente aparece no documento. Inclusive do irmão dele também. Inclusive do irmão. Mas ao final de tudo, vêm as determinações. Primeiro determina a abertura de outra investigação. É um desdobramento. Continuar a primeira e vem aqui. Outro sim, também a fim... Vem primeiro, oficie-se
à Secretaria da Receita Federal para que informe se os contribuintes, Paulo Roberto Nunes Guedes, etc., promoveram repatriação de recursos do exterior segundo o regime especial de regularização cambial e tributária. E no caso... Foi aquela abertura de trazer dinheiro do exterior que tiver... Só mencionar se é verdade ou não se trouxe. Que é a preocupação com a quebra do sigilo bancário. Os procuradores da República têm o cuidado aqui de dizer, informar o fato. Se necessário for aprofundar a investigação, promova em juízo eventual afastamento do sigilo bancário e fiscal. Mas vem depois o seguinte, que eles sejam ouvidos. Primeiro, também a fim de instruir ambos os procedimentos e colher informações iniciais sobre os fatos investigados, determino que seja realizada a oitiva preliminar das pessoas abaixo enumeradas. Número 1, Paulo Roberto Nunes Guedes. Tem considerações aqui que constam do documento e que eu faço registro de uma. A Força-Tarefa constatou que o superintendente da Previc, Previdência Complementar, senhor Fábio Henrique de Souza Coelho, dispensou de sua função o auditor que apoiava, que era o coordenador na Previc, de apoio à Operação Greenfield. E, por último, o documento, esse despacho, é de 25 de outubro de 2018. Quando ainda não era ministro. Ele não era ministro. Aqui fala que era para ser ouvido e vem as datas. Ainda em novembro de 2018. E para marcar uma outra data, se não pudesse, nas datas marcadas. Obviamente que o resultado da eleição no segundo turno já estava divulgado. E aí, a 1º de janeiro de 2019, o senhor Paulo Guedes passou a ser ministro. Ministro da Economia. Um foro privilegiado. Eu entrei com uma representação, não só com base neste documento, mas em outras informações, em outras investigações que fiz. Eu dei entrada no próprio Ministério Público Federal, do Distrito Federal, que é a Força-Tarefa Greenfield, Ministério Público Federal, Distrito Federal. Mas entrei também na própria Procuradoria da República como um todo, no Tribunal de Contas da União e também no setor de ética pública da Presidência da República. Porque eu não posso continuar ouvindo o que fala o presidente da República de que no governo dele, com 1 ano de governo, nada aflorou que possa tisnar a imagem do governo com qualquer prática ilícita. Mas a presença do ministro Paulo Guedes, considerando que essa investigação está em curso, e embora aqui tenha um período delimitado, as coisas continuaram a acontecer, inclusive em 2018, com repercussões em 2019. Mesmo que o ministro Paulo Guedes tenha tomado cuidado de se retirar das pessoas jurídicas, que eu não sei se ele se retirou de todas. Antes de assumir como ministro? Antes de assumir. Que é um emaranhado tão grande. E aqui diz, empresas criadas com capital social de R$100. Aliás, tem uma aqui que depois passou a ter um capital social de mais de 300 milhões. Saiu de R$100 para 300 milhões. E as coisas ainda estão acontecendo. Na própria CPI do BNDES, que eu integrei, o presidente do BNDES encaminhou a resposta fora do prazo que possibilitaria ser apreciado o documento pelos membros da CPI. Ele segurou a informação, mas pelo menos informou e cuidou de caracterizar como sigiloso o documento. Eu estou procurando e vou entrar com ação judicial para ter cópia do documento. Não existe naquele documento nada que possa dizer que exige proteção a sigilo. Mas por quê? Quando vem aqui
que o diretor-geral da Previc exonera o servidor, o auditor, né? Eu fico pensando, o relacionamento do ministro Paulo Guedes é muito amplo. Eu digo assim, o presidente do BNDES atual é filho de quem criou com o Paulo Guedes o IBMEC. O BTG Pactual também foi uma criação do ministro Paulo Guedes. Esteves, né? Então, o ministro Paulo Guedes, e eu digo no meu documento, na minha avaliação, ele construiu um caminho. Ele fez uma base empresarial para depois assumir como ministro. Que já está dito que ele foi procurando os candidatos. Que ele é que procurou a equipe do presidente Jair Bolsonaro. Eu digo assim, ele é uma espécie de infiltrado, porém, uma figura determinante, já que é o chamado posto Ipiranga. Agora, deputado, esse documento ele foi marcado, inclusive, para serem ouvidos antes dele ser ministro, né? E após o 1º de janeiro, tem um foro privilegiado, né? Teve continuidade sobre isso? Não. Eu, naturalmente... Aí é o Supremo, né? Terminado o recesso, eu vou encaminhar um outro documento, uma outra representação, ao Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo Tribunal Federal ou determine a abertura de investigações ou autorize a continuidade dessa investigação. É possível isso? Eu, inclusive, agora, né, terminado o recesso parlamentar, vou bater as portas do Supremo Tribunal Federal, mas vou requerer na comissão própria da Câmara dos Deputados a convocação do ministro Paulo Guedes, para que ele possa prestar esclarecimentos sobre essas investigações. Eu acho que é dever dele, porque ele vem elaborando políticas públicas que envolvem a participação de toda a máquina de recursos públicos, não só do BNDES, mas também do Banco do Brasil, da Caixa Econômica. Temos o próprio envolvimento do Banco Central, que são órgãos vinculados ao Ministério da Economia. Com toda essa autonomia informal que tem o Banco Central, querem outro absurdo, dar autonomia legal, juridicamente sustentada ao Banco Central. Se o presidente do Banco Central já tem liberdade para cuidar da política monetária, qual é a razão de ter que fazer por lei? O presidente da República, eleito pelo voto popular, vai abrir mão desse poder para depois não ter como, em homenagem aos interesses maiores do país, cuidar da atuação do presidente do Banco Central? Eu não sei, porque para mim tudo faz parte de um projeto e quem é o mentor, a figura principal que conduz esse projeto é o ministro Paulo Guedes. Agora, deputado, só o senhor, como deputado federal ou no Senado, é que está investigando isso e acompanhando, e a partir de que denúncias o senhor começou a investigar essa questão? Eu aqui na Assembleia Legislativa... Já vinha tocando isso. Mas eu vinha cuidando, vamos dizer, até que apareceu o nome do ministro Paulo Guedes. Então, eu assumi o mandato em 1º de fevereiro de 2019, já me dedicando a fazer levantamentos. É claro que eu também sofri muito quando cheguei na Câmara dos Deputados. Porque o funcionamento na Câmara dos Deputados, de tal forma, aniquila a possibilidade da atuação parlamentar, que me surpreendeu. Porque eu vivi lá em outra época, como deputado constituinte, em que o mandato tinha uma representação muito mais efetiva. Agora, o deputado individualmente, ele está muito limitado, porque tem as lideranças partidárias, mas o presidente de cada casa, o presidente da Câmara dos Deputados, acumulou poderes de tal ordem que ele é o poder legislativo.
O poder legislativo hoje não se compõe de correntes de opinião. O presidente da casa tem poderes para determinar resultados, não permitindo sequer o debate. As coisas acontecem como um rolo compressor. Os mecanismos de funcionamento, se verificar, o presidente é que designa. O presidente da Câmara. Quem vai ser o presidente de uma comissão especial? Quem vai ser o relator? Determina prazos. Agora mesmo, uma situação que eu achei também surpreendente, eu integro a comissão que está tratando preliminarmente a questão da segunda instância, o cumprimento da sentença condenatória a partir da segunda instância. O presidente da comissão, que é o mesmo deputado que presidiu a comissão especial que tratou da reforma da Previdência, deve ser um iluminado, porque são 513 deputados. Um deputado preside de novo uma comissão. Por que ele? Porque ele é o homem, é o cumpridor, é o faz tudo do presidente da casa. Deputado, já demonstrou lealdade. Diz assim, quer ver? Na reunião. Não. Apreciar isso até o final de fevereiro, porque o presidente Rodrigo Maia quer votar isso em plenário em março. Olha, não é porque interessa ao país, não é porque é um problema que mobiliza a sociedade. Não. É porque o presidente quer votar em março. E o pior, que instintivamente o deputado revela isto numa situação que eu considero até vexatória. Deputado, eu preciso pedir um intervalo comercial. Isso é uma questão muito grave, porque ele é o presidente da casa, mas ele é um deputado igual aos 513 que estão lá, os outros 512. E ele tem o poder de delegado como presidente da casa e não ele fazer o que ele quer e bem entender. Eu vou pedir intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando com o deputado Paulo Ramos.